Paz do Senhor, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje eu venho deixar para vocês uma palavra para meditação de vocês que se encontra em 2 Crônicas 18. Uma palavra bem conhecida, né? E vamos ler. A partir do 4. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens. Ele disse: iremos a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Iná. Disse Josafá: não falha, ó rei, assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traz-me depressa Micaías, filho de Iná. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono e vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kená, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor com este: esconde-ás os círios até de todos os consumir. Todos os profetas profetizam assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. É uma palavra bastante conhecida, né? E o que me chamou mais a atenção nessa palavra foi o versículo 7. Há um ainda em quem podemos consultar o Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Acabe já estava corrompido, o rei de Israel. Corrompido. E nesse momento, Josafá, vem uma grande guerra e Josafá está junto com ele e ele fala: acho estranho. Todos os profetas não falam se é profetas de Baal, se é profetas, mas são profetas corrompidos. Perguntam, todos os 400 profetas falam que ele vai ter vitória em meio a essa guerra. E ele pergunta: há alguém ainda que possamos consultar? Desconsiderando os outros 400, porque achou muito estranho, não é? E aí ele fala: assim, alguém que possamos consultar o Senhor. E o mais engraçado nesse é que diante de 400 homens, diante de 400 profetas, somente um foi reconhecido. Somente um sabia o nome, sabiam a história, sabiam onde encontrá-lo. Ou seja, esse um era diferente. Esse um não estava corrompido. Esse um não estava nem aí para o cenário. Ele veio para ser boca de Deus. E aí eu te pergunto: você está entre o um que fala a verdade ou 400 que se corrompem? Ou 400 que falam aquilo que agrada a nós ao ouvirmos? Aqueles 400 que falam que vamos ter vitória, e é isso que nós, aonde a gente está, a gente pode estar errando, que é uma beleza, mas a gente está num cenário onde muitos estão apoiando o nosso erro. A gente pode estar ali, declinando, mas tem muitos que falam: vai que você está indo pelo caminho certo. Você é qual? Esse que está falando vai pelo caminho certo, ou você vai querer ser Micaías, que fala: para, que não é bem por aí o caminho que você está seguindo. Acorda, porque o Senhor, ele não está dizendo isso. Ou seja, ele era alguém que era reconhecido. Todos sabiam o nome dele. Ele era um profeta que tinha história, porque sabiam de quem ele era filho. Ele tinha testemunho e sabiam aonde encontrá-lo.
Ele não era alguém que estava por aí perdido, fazendo o que lhe era conveniente. Ele tinha testemunho, ele tinha história, ele tinha particular. E qual desses você tem sido nesse dia de hoje? Você tem sido um dos 400 ou um único que independente falou a verdade? Independente de não temeu as 400, não temeu se era rei ou o que era, ele simplesmente falou: assim diz o Senhor. E ainda assim, o mesmo rei aborrecendo, o rei reconheceu que ele era o único que falaria a verdade, que ainda era possível ouvir a voz de Deus através da vida dele. Ou seja, já tinha desconsiderado, sabiam que aqueles que estavam ali profetizando para ele coisas boas não era realidade. Não era aquilo que realmente Deus queria. Realmente Deus entregou, eles venceram a guerra, mas Acabe não voltou. Não é verdade? Acabe não voltou da guerra. Porque lá no versículo, a profecia nos seguintes falam do 12. E aí ele, no final, Micaías ainda diz: se voltares em paz, não falou o Senhor a verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Todo mundo sabe que Acabe se disfarçou, Acabe vestiu vestimentas, e a gente pode se vestir, a gente pode tentar se esconder, mas aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe aonde nós estamos. Ele sabe aonde estamos. Não adianta a gente se esconder, tentar fugir, porque a palavra do Senhor, ela não vai voltar vazia. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Pode passar tempos e tempos, mas a palavra do Senhor, ela vai se cumprir. E Acabe se desesperou e se escondeu. Não vai acontecer, vou me disfarçar, ninguém vai ver que eu sou rei. E a flecha o atingiu, mesmo ele estando disfarçado. E muitas das vezes a gente se encontra nesse mesmo jeito de Acabe, né? Se disfarçando para não sermos reconhecidos. Se disfarçando para não sermos reconhecidos. Mas não sei se você nesse momento está se disfarçando, mas a gente no momento não consegue mais se disfarçar. Há momentos que a gente não consegue mais disfarçar nada. Então, fiquem. Na verdade, não, desculpa, gente. Pensem o que vocês querem ser. Micaías, o profeta que fala a verdade, mesmo não temendo a multidão, ou se querem fazer parte dos profetas que profetizam aquilo que ergue o nosso ego, porque hoje é o que mais temos, né? Profetas que falam muitas das vezes a palavra distorcida, mas ainda temos aqueles que pregam a verdade, doa quem doer, e é esse que fala a verdade que vai nos levar para o céu. Fiquem na paz do Senhor, amém?